Eu tô começando mais uma série de vídeos sobre os rockers mais famosos de todos os tempos. Eu nem terminei a série dos NPCs e já tô começando uma nova série, né? Só que eu acho que é bom porque eu acho que dá uma variada, não fica sempre na mesmice, né? Nessa série eu quero falar um pouco sobre as principais figuras de Rookguard, os players mais famosos a pisar nessa ilha. Eu quero discutir cada um deles mais a fundo. E eu não quero falar só sobre os feitos deles, coisa que eu acho que todo mundo já está careca de saber, mas eu quero falar um pouco também do contexto que eles estavam inseridos e um pouco também da personalidade de cada um deles. E o primeiro rocker a participar das lendas de Rookguard é ela, a controversa Rookguardian Debov. Rookguardian Debov foi a rocker que durante muito tempo tirou o sono do Sunrise por ser a principal ameaça a alcançar o nível 100 junto com ele. Ela era do servidor de Sara e Debov foi a primeira jogadora a desafiar os implacáveis rockers de Antica, que desde a criação do jogo estavam reinando absolutos no top ranking de Rookguard. O Sunrise, o Python, Master Slayer, Docoise. Se você reparar bem nessa época, todos eles estavam em Antica e todos eles estavam no topo. E a Debov veio como uma das únicas rockers de fora de Antica para desafiar esse top level de Rookguard da época. E vocês podem reparar que nessa época ela não se chamava Rookguardian Debov ainda, né? Ela se chamava esse nome esquisito aí, meu Deus, como é que você lê isso aqui? Silzik Instinct, que é o equivalente polonês a Instinto de Virgem. Um nome meio inusitado, né? Depois de algum tempo, a Cipsoft meio que obrigou ela a mudar de nome. E vocês devem ter reparado que eu fico falando nela no feminino, né? É porque naquela época, tudo que a gente sabia da Debov era essa foto aqui e o nome dela de Carolina, vulgo Kaja. Essa foto ela postou no photobucket pessoal dela da época, onde ela ficava postando as screenshots. E na época o pessoal ficou bem estarrecido, assim, porque além dela ser uma rocker que estava upando muito para os padrões da época e estava quase alcançando os top levels de Antica, ela ainda era uma mulher, então era bem esquisito, né? Porque a maioria esmagadora dos jogadores de Tibia da época eram homens, né? Debov meados de 2006 estava rushando experiência loucamente, chegando a bater o incrível recorde de 110 mil pontos de experiência em um só dia. Isso começou a tirar o sono do Sunrise, o líder da tabela mundial, e ainda levantava várias suspeitas de que talvez ela estivesse chareando a conta. Em um tópico do Tibia BR dessa época, que eu vou pôr aqui na descrição, tem um testemunho de um jogador que fala que às vezes a Debov era super boazinha com ele, e às vezes ela era um demônio encarnado. E tinha dias que ela conversava, brincava e até chegava a adotar alguns players como o filho dela, mas em outros momentos ela ignorava totalmente essas pessoas que ela tinha respondido carinhosamente dias antes. Essa mudança brusca de comportamento, somado ao fato de que ela batia dia após dia recordes de experiência em apenas um dia, começou a levantar suspeitas fortes de que talvez ela chareasse a conta e tivessem várias pessoas jogando na conta dela, né? Os principais suspeitos de charear a conta dela era o seu círculo mais interno de amigos do mundo de Sara, a Serin Hook, o Bakzek of Malinka e o Gandalf Rizebrak. Todos eles poloneses, conforme dá pra ver pelo nome, né? Porque, meu Deus, minha pronúncia de polonês tá afiada. Todos os três eram amigos muito íntimos da Debov e, além disso, eles participavam todos da mesma guild, né? A Vampires. E eu ainda vou falar mais sobre essa guild mais pra frente no vídeo. O Sunrise acreditava piamente que a Debov chareava a conta. Mas assim, falando bem a real, a gente vai ver que nos próximos vídeos que eu for falar mais do Sunrise, ele também nunca pegou leve quando o assunto é acusar a concorrência de trapaça. A posição que ele tinha bem íntima da Cipsoft e as ameaças dele acabaram não intimidando a Debov, que continuou perseguindo o primeiro nível 100 do top level de Rookguard. A Debov participou de vários test servers e ela dizia que era a coisa que ela mais gostava de fazer dentro do jogo. Esperar esses momentos de test server para poder testar o real poder do char dela, né? Porque querendo ou não, em Rookguard a gente tá preso com aqueles bichinhos assim, tipo, pô, que o Minotauro é o bicho mais forte, né? Pra ficar se matando. Então nos test servers realmente reunia a galera e as pessoas conseguiam, tipo, realmente testar todo o potencial todo o potencial do char, né? E eu entendo totalmente o lado dela. Porque, como vocês já viram num vídeo aqui do canal, né? Eu participei do test server de 2009, cara, foi uma das experiências mais épicas minhas de Rookguard. E ela tem um canal no YouTube também, com vários vídeos desses feitos que ela fez dentro dos test servers, né? Como, por exemplo, ela blocando um Behemoth,
o André de Delany summonando ela dentro da sala do Minimage pra ela matar o Minimage, né? Dentre vários outros momentos. A Debov possuía a maior coleção de Platinum Coins de todas as Rookie Guards. Nem os anciões de Antica possuíam uma coleção tão grande. E nessa época, não tinha banco para trocar as moedas de ouro por moedas de prata, né? E não existia forma também de se conseguir Crystal Coins. Deixa eu explicar para quem não é do Tibia. No Tibia, tu mata as criaturas e geralmente elas dropam moedas de ouro, né? Que são as que valem menos, né? Quando tu junta 100 moedas de ouro, tu consegue trocar por uma moeda Platinum. E juntando 100 Platinums, tu consegue trocar por uma Crystal Coin. Só que esse trocar, na verdade, não existia, porque na época não tinha banco em Rookie Guard. Então o que se fazia? A única forma de se conseguir Platinum Coin naquela época era vender itens o suficiente de uma vez só para um NPC para ele te dar 100 de ouro. E daí quando ele te dava 100 de ouro, automaticamente na tua backpack vinha uma moeda Platinum. Então tu consegue imaginar o quão difícil era naquela época para se ter uma Platinum Coin, né? Só para tu ter uma ideia, formas de se conseguir Platinum Coin naquela época, né? Juntar 20 viais vazios para vender tudo junto, o NPC te pagava 100 que vinha uma Platinum Coin. Ou também tu juntar 4 Swords para vender tudo junto, ou 4 Maces, e por aí vai. Mas era muito trabalhoso, né? Então era esquisito a Debov ter tanta Platinum Coin assim, e segundo relatos de outros jogadores poloneses, na verdade o que acontecia é que ela obrigava todo mundo de Rookie a vender Platinum Coins apenas para ela, ameaçando trapá-los e lurar bicho pra cima deles caso eles desobedecessem às ordens dela. Então dá pra ver que ela meio que dominou o servidor de uma forma meio que de power abusing até, para conseguir o monopólio de todas as Platinum Coins. Mas a pergunta que fica é, como é que uma menina que era tão doce antigamente poderia se tornar esse leão feroz da Receita Federal? Bom, em 2009, toda a verdade veio à tona. Em 2009, após a Debov finalmente ter chegado no nível 103 e finalmente ter ultrapassado Sunrise, ela decidiu parar de jogar. Disse que seu objetivo no jogo estava cumprido e decidiu dar uma última entrevista para o Tibiopedia PL, contando tudo sobre os bastidores da jornada dela em Rookie Guard. Sinceramente, assim, eu acho que é uma das melhores entrevistas já feitas com um jogador de Tibia, sabe? Porque as perguntas são curtas, mas as respostas dela, cara, tipo, ela tava realmente a fim de responder tudo, sabe? Tipo, respostas gigantescas, completíssimas, assim. A entrevista tá toda em polonês, mas, cara, tipo, com a magia do Google Tradutor de 2021, né? A gente consegue, hoje em dia, saber todos os idiomas do mundo, né? Essa entrevista eu recomendo muito que vocês vejam, assim, porque é muito interessante. É um retrato de uma época, sabe? E a entrevista já começa com uma bomba, né? Na verdade, esse cara é o verdadeiro dono da Debov. O Debov não quis revelar o próprio nome, mas ele diz que é um homem de 23 anos, né? Que agora, em 2021, deve ter uns 35 anos. Natural de Zgorzelec, que é uma cidadezinha da Polônia que faz divisa com a Alemanha. E ele começou a jogar Tibia com os amigos e participou de uma mega guerra que aconteceu em Izara entre a sua guild polonesa, a Vampires, e a guild e família sueca Del Toro. Essa guerra foi mega sangrenta e a Del Toro, que já era reconhecida em vários outros servers por ser mega violenta, acabou ganhando a disputa. Para quem não sabe, o Tibia funciona assim. Uma guerra acontece no mundo e a guild que perde acaba tendo que sair desse mundo, porque os integrantes que continuarem nesse mundo vão todos morrer para a guild dominante, né? E a guild dominante vai estipular preços para tudo, né? Então, assim, tudo que está no mercado, a guild dominante bota o preço, ela determina quem caça ou não em uma hunt ou em outra. As pessoas que estão naquele servidor têm que se afiliar à guild dominante ou tomam Hunted, tem que pagar uma quantidade de dinheiro para poder continuar jogando no servidor. Então, assim, é bem agressivo o domínio que a guild dominante impõe sobre o servidor. E já sabendo disso, o pessoal da guild polonesa Vampires da Debov acabou fugindo para Solera, né? Fundando então uma nova guild, a Last Vampires. A Debov criou um novo char lá também com Last Vampires, mas ela também continuou em Izara, só que impossibilitada de jogar em mainland, ela acabou criando a famosa rocker que a gente conhece, né? Ele criou o char chamado Instinto de Virgem como uma provocação.
E ele fala durante vários trechos dessa entrevista que tudo que ele fez foi uma provocação, que ele queria tomar ban, que ele queria subverter as regras. Assim, ele fala muito, mas eu realmente eu acho que é mais o ego dele falando por causa da entrevista, sabe? Não me parece que ele era um cara tão subversivo assim, que ele... Eu acho que tem um leve caso de ego inflado aí por causa da entrevista, sabe? Eu acho que na verdade ele só foi idiota mesmo de botar um nome meio tosco, sabe? Acabou que no final das contas ele foi obrigado a ter que trocar de nome, né? E o nome que ele escolheu, por mais incrível que pareça, foi por causa de uma cerveja que ele tinha no quarto na hora que ele colocou o nome. Debov, na verdade, vem dessa marca de cerveja polonesa aí. É um fun fact bem curioso, né? E conforme ele foi upando e ganhando destaque no cenário rocker, e aí uma ideia surgiu. Ele falou para os amigos mais próximos que ia fingir ser mulher para ganhar mais notoriedade e acabou usando essa foto, que ele pegou de uma menina que ele conversou uma vez no Gadu Gadu, que é um bate-papo polonês da época. Ele queria uma foto de uma menina que não fosse muito bonita, mas que também não fosse muito feia. Pra ele meio que se passar por uma menina normal, e ele queria uma foto também de uma menina que parecesse também que fosse uma menina comum, que gostava de conversar e passava um certo nível de confiança. Sobre isso eu acho que eu tenho duas observações. A primeira é que se tu só falasse que era uma menina e postasse uma foto, cara, ia chover gente até do teto pra te dar free item, sabe? E a segunda é o seguinte, que jogadora do Tibia que vai tirar uma foto numa praia? É... A menos que ela tenha levado, sei lá, um notebook pra jogar Tibia na beira da praia, cara, tibiano que é tibiano não vai pra praia, né? Essa história dessa foto é errada desde o começo. Bom, e daí na entrevista ele continua falando que imitava o comportamento de uma garota com desconhecidos, né? Que ele era bem amorosa com os outros e tal, mas que depois acabou enchendo o saco e começou a ignorar eles. O que responde àquelas mudanças bruscas de comportamento dela no começo do vídeo. Durante muito tempo, o Debov e o Sunrise brigavam para ver quem ia pegar o nível 100 antes. E depois brigando pro Debov não passar o Sunrise que tinha pego 100 antes. Então vocês devem se lembrar que existia até aquela tretinha famosa onde a frase do Sunrise, do perfil dele no Tibia, Catch Me If You Can, que era meio que a assinatura dele, que o Debov respondeu depois, né, I'll catch you if I want, que foi uma provocação que ficou famosa, né, porque meio que ficou exposto pra todo mundo ver e um tava desafiando o outro, tipo, eu peguei nível 100, mas agora, tu vai me passar? Ah, não vai me passar, né? Ninguém pode me alcançar. E no final das contas é até meio poético, porque acabou que os dois se igualaram de nível só pro. E depois perguntaram, né? Pô, mas tu não quer, tipo, passar muito o Sunrise e chegar a nível 200 e tal, não sei o que. Daí ele falou, não, eu só queria alcançar ele, né? Do Catch Me If You Can, né? Alcance-me se puder. Ele falou que ele alcançou e terminou a jornada dele, né? O Sunrise nunca viu o Debov com bons olhos e nem reconhece nenhum valor nele. Já o Debov, apesar de dizer que acha o Sunrise um alemão arrogante e um dos privilegiados de Antica, ainda reconhece ele como lenda. E essa parte da entrevista eu acho bem bonita. Que ele diz que o Sunrise e ele brincavam de gato e rato, mas que o Debov era o gato mais fraco e o Sunrise era o rato mais forte. Então, por mais que eles brincassem desse gato e rato, o Sunrise sempre teve, tipo, numa posição mais forte que ele, né? Mesmo sendo o perseguido. E essa parte da entrevista me deixou meio mal, assim, porque no final das contas, por mais que o Debov tenha sim suas reclamações sobre o Sunrise, ele ainda no fundo admirava a figura do Sunrise e chamou o cara de lenda, né? Reconhecendo que o cara, tipo, é uma figura lendária, mesmo tendo todos os efeitos dele, né? Já o Sunrise, que fala dele, né? Ele é um cara bem complicado, assim. Eu vou deixar pra falar dele em outro vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Fala depois que outros rockers vocês querem ver aqui nessa série de lendas de Rookguard. Com certeza vocês vão querer ver o Sunrise próximo, né? Mas depois do Sunrise, quem que vocês vão querer ver? Um abraço e falou! Nie pragnę, ja bym tak się popisał, wiem. Czasem klę na zjebane, nie małżeństwo, społeczeństwo do twego byłego